ser melhor para todos, né? Para que possamos, de repente, aí, chegar em casa mais cedo, dormir mais cedo, para enfrentar a semana aí. E hoje nós estamos começando uma nova etapa, então, aqui da nossa série de estudos da Bíblia. Mas antes de falar sobre essa nova etapa, eu quero dar um recado para você que é amigo da Igreja Adventista, que chegou aqui e talvez não foi lá na recepção marcar sua presença. Se você não fez isso, vai lá e marca a sua presença, por quê? Nós preparamos uma lembrancinha para você, é um bloco de notas personalizado da nossa série, para você poder fazer anotações e tudo mais, e também a sua presença, ela garante para você uma formatura, um certificado e uma Bíblia de presente. Então, se tem alguém que chegou aqui hoje um pouquinho mais cedo e não marcou presença lá na recepção, vai lá agora, por gentileza, dê o seu nome, ganhe o seu presente, para podermos então começar aqui com o pé direito a nossa série. Hoje é a formatura da primeira parte, né? Quando nós estudamos a classe bíblica Nada Além da Verdade. Então hoje no final do estudo vamos ter a formatura aqui na frente. Você que das 10 noites frequentou pelo menos 5, vai se formar, vai ganhar um certificado e uma Bíblia de presente. Isso no final hoje, tá bom? E a partir de hoje, então, como vocês estão vendo aí na tela, né, começa a nossa série profética, com o título Entendendo o quê? Me ajudem? A profecia. Igor, chegou. Entendendo a profecia. O Igor gostou de Daniel capítulo 2. E a partir de agora, então, aqui nós vamos ter apenas profecias. Tem um videozinho de abertura que eu quero colocar para vocês para dar um tchan aqui. Vamos assistir o videozinho. Preciso de áudio. Uma dificuldadezinha no áudio ali, vamos ver como vai se resolver. É bom que daí para o final... Ótimo, voltando, então vamos lá agora vai. Muito bem, antes de começarmos então o nosso estudo, nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele abençoe, esteja aqui entre nós. Convido você a fechar os olhos e inclinar sua cabeça para mais uma oração. Santíssimo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela alegria que temos de estar aqui na Tua casa e agora juntos podemos abrir a Bíblia e aprender verdades extraordinárias que com certeza vão impactar a nossa vida, nos aproximar mais de Ti e nos preparar para a volta de Jesus. Eterno Deus, se faça presente em nosso meio, através do verdadeiro Espírito Santo, iluminando a nossa mente para entendermos os estudos e também abrindo o nosso coração para que possamos aceitar essas verdades em nossa vida. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ver com o pessoal do som ali, se é possível ter um pouquinho mais de retorno do meu microfone, só um pouquinho mais do microfone, tá? Queridos, hoje, então, nós começamos aqui uma série de estudos das profecias. O que é isso? Quer dizer que agora nós vamos subir um pouquinho o nível do estudo em relação à profundidade, né? Já adianto para você, né, especialmente você que é nosso amigo, que está aqui, essa é uma série de estudos da Bíblia de forma profunda através das profecias. Já adianto para você que isso aqui não é um sermão TED Coaching, que é o que está na moda hoje aí, né? O que é TED Coaching? Um sermão bem curtinho, né? Que tem uma mensagenzinha humanista para atender as necessidades das pessoas, que mostra para elas que ela mesmo pecando pode ficar tranquila, aí ela assiste aquele sermãozinho curto de 20 minutos, ouve uma historinha bonitinha no final, uma música e vai embora feliz, né? Eu posso continuar a minha vida assim como está, que está tudo bem, não é isso não. Não é um sermão TED Coaching não. Nós vamos estudar a Bíblia e vamos revelar aqui verdades maravilhosas, mas que com certeza irão impactar a vida de muitos que aqui estão. Agradeço a presença de todos, né? Hoje a pequena Mariana veio me falar,
Viu, Marcelo, que o pai dela gosta da mensagem, que a avó está aqui hoje pela segunda vez, acho que é Ângela, é isso mesmo? Dona Ângela, seja bem-vinda aqui, a Mariana diz que a senhora está aqui pela segunda vez, uma alegria ter a senhora aqui, né? Quando chamaram o Fábio aqui na frente, cadê o Fábio? Onde que ele está? Cadê o Fábio? É Fábio? Eu falei, rapaz, o homem não é brincadeira não, porque quando eu vim para o Sergipe, fui pastor lá no Santos Dumont e falaram que tinha um tal do Tonhão. Quando eu cheguei lá, eu pensei que era tipo o Fábio, o Tonhão, mas é desse tamaninho, assim, magrinho. Falei, que Tonhão que é esse, né? O Fábio, sim, que é um Fabião, né? Grandão ali. Queridos, como eu falei, então, eu espero que cada mensagem, a cada noite, ela possa falar profundamente ao seu coração. E como nós vamos falar de profecias, vocês ganharam aí um bloquinho. Por quê? Para você anotar aí as orientações, né? Os nossos amigos que estão cadastrados também foram inseridos em um grupo de WhatsApp que não vai ter mensagem encaminhada para você, nada disso, fica tranquilo, tá? Nós só vamos postar ali coisas que são essenciais. A cada estudo, você vai receber informações do estudo para você tirar dúvidas, tá bom? Então, se você não está lá no seu cadastro, se cadastre para que você possa receber também essas orientações, essas informações. E eu quero convidar você que está com a sua Bíblia a abrir agora em Amós, capítulo 3, verso 7. Primeiro texto de hoje, uma declaração maravilhosa, extraordinária de nosso Deus, aonde ele nos disse as seguintes palavras, Amós 3, verso 7. E diz assim o texto: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, que são quem, irmãos? Os profetas. Então, Deus nos diz através da sua palavra que tudo aquilo que é importante, que é fundamental para nós seres humanos entendermos e conhecermos, isso foi revelado através dos profetas. Queridos, a Bíblia nada mais é do que uma descrição de Deus da história, desde o início, lá no Gênesis, no Éden, até o final dos tempos. E essa história, infelizmente, depois da entrada do pecado, ela é uma história que conta uma batalha, um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então a Bíblia ela descreve essa história através dos tempos, como eu falei, desde o início até o final. E as profecias também narram essas histórias, aonde Deus quer nos mostrar o seguinte: o mundo passa por dificuldades, o mundo tem injustiças, você olha para algumas coisas, você fala, nossa, que terrível. Deus quer que você olhe para tudo isso e saiba que apesar disso, Ele ainda tem o pleno controle da história. Amém por isso? Então, a Bíblia nos traz esperança do quê? De que está tudo sob controle e que uma hora tudo isso irá terminar. Como vai terminar? Vem assistindo às noites, tá bem? Mais um texto introdutório, Apocalipse 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Então João fala que feliz é aquele que estuda as profecias, que crê nas palavras das profecias e que ao crer segue as orientações. Por quê? Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? O tempo final da história desse mundo como nós a conhecemos, onde será inaugurado um novo momento maravilhoso, né? Mas esse mundo como nós conhecemos está no fim. Bem, falando de profecias, como entender as profecias? Vocês vão perceber que o estudo a partir de hoje vai ser diferente do que nós já vimos até agora, né? Como entender as profecias? Primeira coisa fundamental que você tem que levar em conta para estudar uma profecia. Primeira coisa, de que coisas Deus nos adverte ao interpretar uma profecia. Bom, vamos lá para 2 Pedro 1,20 e o texto diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular o que, irmãos? Elucidação ou interpretação. Então nós vamos ver aqui daqui a pouco que as profecias, né, diferente do restante da Bíblia, elas nos foram dadas através de símbolos. Vocês estão vendo aqui o painel hoje, né? Olha aí, não é para assustar ninguém não é para ter pesadelo à noite, mas o estudo de hoje tem a ver com esse painel aqui total, né?
símbolos, mas esses símbolos significam alguma coisa. Agora, a interpretação para o significado dos símbolos não sou eu que tiro da minha cabeça, né? Não sou eu que olho e falo, aquilo ali eu acho que quer dizer nada disso. Nenhuma interpretação das profecias é de forma particular de cada um de nós. Então, a primeira regrinha que você vai ter que levar em conta aqui é que nós precisamos aplicar regras para interpretar as profecias. E quais são elas? Primeira, estudar cada texto baseado no seu contexto. Quando você vai ler um texto profético e você olha para aquele texto e você acha que ele está muito difícil de entender, o que você faz? Você vai em outras partes da Bíblia procurar encontrar outros textos que falam sobre o mesmo assunto, mas que são mais claros do que aquele que você leu. Olha o que diz aqui Isaías 28:10, confirmando essa regra que eu apresentei. Ele falou, porque é preceito sobre o quê? Preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui e o que mais? Um pouco ali. Então, primeira regra é essa, estude cada texto no seu contexto. Segunda condição para você ler a Bíblia, uma profecia em especial, e não sair por aí falando maluquices, que eu ouço muito sobre isso, né? O melhor, na verdade eu vou até alterar essa frase, né? O único intérprete da Bíblia confiável é a própria Bíblia. Então a Bíblia, ela interpreta a si mesma. É interessante que um dia Jesus estava conversando com os discípulos, lá em Lucas 24, versos 44 e 45, e ele então queria que eles entendessem melhor sobre o papel dele, a vinda dele, e olha o que ele disse para os discípulos. Ele falou assim, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito primeiro, aonde, irmãos? Na lei de Moisés, aonde mais? Nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa expressão lei de Moisés, profetas e salmos é uma referência ao Antigo Testamento. Ele falou, vocês querem entender melhor sobre a minha vinda, o meu papel? Então vocês têm que ir lá para os profetas, para os salmos, vocês têm que estudar a Bíblia. Por quê? Porque só assim vocês vão entender melhor. E os discípulos então começaram a pesquisar, agora eu estou entendendo quem é o Messias, o que ele veio fazer. Então, o único intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Quando você vai estudar uma profecia, você tem que levar em conta um outro aspecto muito importante. Porque a profecia ela é simbólica. Só que existe uma parte pequena da profecia que não é símbolo, é literal. Então, quando você lê um texto profético, você tem que descobrir, é uma linguagem literal ou é figurada? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá para Apocalipse 17, verso 3. Um dos assuntos que nós vamos estudar é Apocalipse 17, que fala da prostituta sentada sobre uma besta, que é essa mulher que vocês estão vendo aí. Aí o texto diz assim, Apocalipse 17, 3. Uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças. Eu pergunto para você que não fez teologia, talvez não tenha um conhecimento profundo da Bíblia, mas olhando para esse texto, você imagina que esse texto ele é simbólico ou literal? O que vocês acham? Me digam aí. Gente, simbólico, imagina, uma mulher montada numa besta, né, com 7 cabeças, existe isso? Não tem isso. Então isso é simbólico. Isso tem um sentido, quando eu descubro o significado e aplico, tá bom? Então o texto aqui ele é totalmente simbólico. Vamos para um outro texto agora, que fala de uma outra mulher, e vamos ver aqui, Apocalipse 12, 17. Diz assim, irou-se quem, irmãos? O dragão contra quem? A mulher. Sempre a mulher é o problema. Vocês estão vendo aqui, né? Misericórdia, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Eu vou dar um aperto em vocês aqui agora. Me respondam, e agora? É literal ou é figurado o texto? A maior parte é figurada, mas tem uma parte que é literal. Qual é a parte que é literal? Ela está balançando a cabeça aqui. Qual que é?
Aí, rapaz, você está aqui para me ajudar, né? Ó, os que guardam os mandamentos. Agora, quem é que guarda os mandamentos? Fala ali. Irou-se o dragão. Dragão, não existe dragão, né? Só na ficção por aí, né? Irou-se o dragão contra uma mulher, foi pelejar contra ela e tal. Isso é simbólico. Agora, os mandamentos, que guardam os mandamentos, é literal. Então, você tem que levar tudo isso em conta para você não falar besteira. Gente, é terrível você buscar aí na internet, tal, YouTube, ver explicações da Bíblia, principalmente proféticas. Porque você ouve cada coisa que você não acredita, né? Próxima regrinha para você entender bem uma profecia. As profecias podem ser condicionais ou incondicionais. Como assim? Vamos ler um texto aqui, ó. Mateus 24, verso 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém por isso? Esse texto fala sobre o quê? Sobre a segunda vinda de Jesus. Essa profecia, ela é condicional ou é incondicional? Se não acontecer alguma coisa, ele não vem ou ele vem de qualquer jeito? Ele vem de qualquer jeito, ou seja, essa profecia é incondicional, certo? Ela vai se cumprir de qualquer jeito, certo? Olha uma outra declaração profética, agora condicional. Condicional. Está em Isaías 58, versos 13 e 14. Então, se você quer ser abençoado por Deus, quer que Ele te sustente pelo poder dEle, olha o que a Bíblia diz. A primeira palavra já mostra que é condicional. Qual a primeira palavra, irmãos? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, o que vai acontecer? Deus vai te abençoar. Ele fala no texto seguinte. Então, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Essa é uma profecia condicional. Bom, outra coisa importante, Jesus estudou as profecias. Agora, qual era o método que ele usou para nos dar as profecias? Vamos lá para Lucas 24, verso 27. E diz assim o texto: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava aonde, irmãos? Em todas as Escrituras. Então, como é que ele fez? Jesus, ele buscou o que outros escritores da Bíblia haviam dito sobre o tema. Ou seja, o método de Cristo era permitir que a Bíblia explicasse a si mesma. E é assim que tem que ser conosco também. Devemos estudar a Bíblia dessa maneira. Ou seja, a chave para entender as profecias é você pesquisar todo o restante da Bíblia para que ela possa falar melhor para você sobre aquele assunto. Ponto mais difícil das profecias, esse aí. Ao contrário da Bíblia, que a maior parte é literal dos textos, ou você lê o texto, ele é aquilo que está escrito mesmo, é literal. As profecias, não. 90% das profecias não se entende como se lê, porque são simbólicos. Eu cito novamente aquele texto, né? Irou-se o dragão contra a mulher, tal, são símbolos. Símbolos. Pergunta agora sobre os símbolos. Os símbolos nos impedem de compreender as profecias? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê? Por quê? Porque o significado dos símbolos estão na própria Bíblia. E quando você pesquisar, você vai descobrir. Você que está no grupo, você que é amigo da igreja que está no grupo, você vai receber uma tabelinha de conversão profética, igual essa aqui que eu vou colocar aqui agora. Essa tabelinha tem ali a palavra, no caso, abismo, o significado e o texto que mostra para você que ela significa realmente isso. Então, quem pegou o bloquinho também, nas duas últimas folhas tem a tabelinha profética, mas é muito pequenininha, tem que ter o dom de vista para enxergar, vou mandar uma maior para vocês, tá bom? Alguns exemplos aqui de significados e símbolos. Um que é bem fácil, cordeiro, né? Lá em Apocalipse fala de um cordeiro que estava morto e reviveu. O que é o cordeiro? Aqui diz, ó, João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o quê?
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Cordeiro, queridos, é um símbolo para Cristo, não é mesmo? É um símbolo para Jesus. Por exemplo, animais ou bestas, como a gente vai ver aí. O que significa isso, pastor? Está aqui o significado, ó. Daniel 7:23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto o quê? Leiam para mim. Reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Animal, besta, profeticamente, não é um animal literal, é um reino, um poder que surgiria na história. Outro símbolo interessante, águas. O que é mar, águas? O que quer dizer isso? Apocalipse 17:15 fala assim, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada, na verdade não são águas, fala, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, água, mar, é um lugar habitado, onde tem muita gente, certo? Outro símbolo, ventos. Nós vamos ver que esses animais aqui, que estão aqui, que Daniel sonhou com eles saíram do mar grande agitado pelos ventos. O que é ventos, profeticamente falando? Está aqui, ó, Jeremias 51:1-2. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que guerrearão contra ela e a esvaziarão a sua terra. É interessante que João, Daniel, que escreveram seus livros, eles conheciam o restante da Bíblia. Então eles se valem de simbologias que eram claras para eles em outros lugares da Bíblia. E aí eles falam o símbolo, mas o significado está aqui. Outra questão importante, as profecias, muitas delas tratam de tempos, período de tempo. E eu tenho que entender uma coisa sobre profecia. Quando eu estou lendo uma profecia, um dia não é um dia. Como assim, pastor? Quanto que vale um dia profético? Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7 explica. Diz assim, quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 o quê? Dias te dei, cada dia por um ano. Os espias, quando foram olhar a terra prometida, né? Eles foram lá, olharam, ficaram lá um período, 40 dias ficaram olhando a terra prometida, voltaram, deram um relatório pessimista para Moisés, chorando, reclamando, e Deus falou, Moisés, fala para eles o seguinte, já que eles reclamaram, já que eles acham que eu não tenho poder de dar essa terra para vocês, porque ela tem gigante, cidade com muros enormes, então é o seguinte, eles ficaram lá olhando a terra 40 dias, cada dia que eles ficaram olhando lá dos 40 dias vai ser um ano a mais que vocês vão passar aqui no deserto. Ou seja, vocês não vão entrar na terra que estava aí nas margens do Jordão, vocês vão ficar aqui mais 40 anos. Então, um dia profético, um ano, tá bom? Outra coisa, a Bíblia, quando se refere a períodos de tempos, tem lugar que ela não fala 1 ano, 2 anos, ou melhor, 1 dia, 2 dias, ela fala tempos. Tem uma profecia que fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Quanto que equivale tempos na Bíblia? Nós vamos ver agora que tempos na Bíblia são anos. Está aqui Daniel 11:13, diz assim, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é o quê? De anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Tá? Aqui só alguns exemplos para vocês. Quando nós estivermos estudando os assuntos proféticos e aparecer o símbolo, a gente vai mostrar o significado. Essa aqui é só uma introdução para você entender o que é um estudo profético, tá bom? Uma pergunta importante, por que é que muitos não compreendem as profecias? Ou talvez reformulando a pergunta, por que Deus ele não escreveu as profecias já mastigadinho, dizendo exatamente o que ele queria dizer? Sabe por quê? Porque senão a Bíblia não existiria mais. Se fosse tudo muito claro, direto, né? Tem o anticristo na Bíblia. Se ao invés de colocar lá um símbolo, né, para que somente as pessoas sinceras, pesquisando, entendessem, se estivesse falando assim, ó, claramente, né? Ó, a besta, o anticristo é isso, é aquilo, se referisse a uma autoridade ou alguma coisa, não existiria a Bíblia, queridos. Mas o próprio Jesus disse, em Mateus 13, verso 14 e 15, ele explica falando assim, ó, de sorte que neles,
os que leem e não compreendem nada, né? Se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Ele fala, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então a Bíblia diz que aqueles que não compreendem nada, por quê? Eles estão com o coração endurecido. Eles vão para a Bíblia já com disposições já na sua cabeça, com convicções, leem, não entendem nada, porque eles não querem entender. Eles permitiram que o seu coração ficasse duro, igual o coração de Faraó, e não conseguem entender aquilo que deveria ser entendido. Mas isso para as pessoas duras de coração, os sinceros, não. E finalizando essa introdução, uma pergunta. Porque talvez você pode estar aqui pensando, nossa, pastor, eu não entendo nem a Bíblia direito, né? Será que eu consigo entender as profecias? É possível entender as profecias? Eu quero tranquilizar você lendo João 7,17, onde Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do quê? Da doutrina. Se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então o próprio Jesus disse que ele deu a Bíblia, né, muito mais para a compreensão dos pequeninos do que para os sábios e entendidos. Você pode entender as profecias? Com toda certeza. Se você vier com o coração aberto, se você vier com espírito de oração, e se você vier aqui com o desejo de que Deus fale com você, isso irá acontecer para a honra e glória dele. Amém? Vamos então para o estudo de hoje. Eu já quero antecipar o seguinte, irmãos. O estudo de hoje vai falar sobre esses 4 animais que saíram do mar agitado pelos ventos. O primeiro animal, qual que era, irmãos? Falem para mim, qual que era? Um leão. E o segundo? Urso. O terceiro? Leopardo. E o último? No último não tem nome, né? Todo o estudo de hoje vai ser por uma coisa. Eu vou falar sobre os 3 primeiros animais, vou falar sobre o último animal, vou falar sobre os 10 chifres que ele tem aqui, mas o foco de hoje é nenhum chifre que surge na cabeça desse animal, depois dos 10, que derruba 3 dos 10 e se estabelece aqui na terra. Então o estudo de hoje, eu vou preparar você, eu vou despertar no seu coração o desejo de saber quem é esse chifre pequeno desse último animal. Mas vamos começar o estudo então, abrindo a Bíblia em Daniel capítulo 7, dos versos 1 em diante. Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 7, do verso 1 ao 8. E vamos ver o que Daniel sonhou, o que ele escreveu, o que diz o texto. E diz assim, no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma, o resumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, olha aí, faziam o que os 4 ventos do céu, irmãos? Agitavam o mar grande. E ele continua, 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam de onde? Do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas o quê? As asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente do quê? De homem. Ele continua. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, o que ele trazia? 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 o quê? Cabeças. E foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E ele era o que, irmãos? Diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados,
E eis que nesse chifre havia o quê? Olhos como de homem e uma boca que falava de que maneira? Com insolência. Então, aí está o sonho de Daniel. Ele viu 4 animais saindo do mar, agitado pelos ventos, né? Ele foi descrevendo cada um dos animais e tudo mais. Queridos, para aqueles que estavam aqui no estudo de Daniel 2, o Igor estava, eu sei disso. Você estava também, Marcelo? Daniel 2? Então, para quem assistiu Daniel 2, vai ser muito mais fácil hoje. Por quê? Porque Daniel 7, Deus ele vai dar agora um zoom na profecia de Daniel 2. O assunto é o mesmo, mas com mais informações. Deus vai aprofundar o tema agora. E nós vamos ver aqui, como eu falei, mais detalhes daquela profecia. Vamos para Daniel capítulo 7, versos 15 e 16. Depois que Daniel viu tudo isso, o que aconteceu? E o texto diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me o que, irmãos? Perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi o quê? A verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse coisas. Deixa eu perguntar para você. Você é como Daniel? Você olha para tudo isso daqui, né, e fala, o que é isso? Eu pergunto, você quer saber a verdade sobre tudo isso? Quem quer saber, diga amém. Ótimo. Mas tomem cuidado. Por quê? Tem uma frase que diz que a maioria das pessoas prefere uma mentira que lhes agrade do que uma verdade que lhes confronte. E eu garanto uma coisa para você. Se você vier a maior parte desses domingos, a sua vida nunca mais será a mesma no que diz respeito à questão espiritual. Nunca mais. Você vai se deparar com coisas que vão impactar você profundamente. Por quê? Porque a Bíblia ela tem poder de transformar a vida de pessoas pelo conhecimento da verdade. E é isso que vai acontecer. Então ele ficou muito assustado, ele queria saber a verdade sobre tudo isso. Ele falou, me diz. E o anjo falou, então tá bom, eu vou te explicar o que significa. E agora no verso 17 ele começa a dar explicação para Daniel. O que são esses animais saindo do mar agitado pelos ventos? E diz assim o texto, esses grandes animais, que são 4, na verdade não são animais, Daniel. São o que, irmãos? 4 reis, que vão se levantar de onde? Do mar? De onde? Da terra. Queridos, esses 4 animais que Daniel vê saindo do mar, agitado pelos ventos, lembrando que mar é um lugar muito habitado, com muita gente, né? E que ventos é um símbolo de guerras. Deus fala, Daniel, na história do mundo, já que uma profecia ela começa nos dias do profeta, o seu cumprimento, e ela vai até o final da história desse mundo, e fala, Daniel, é o seguinte, eu quero que você saiba, esses animais que você viu saindo do mar, esses 4 animais, eles são 4 reis, ou 4 reinos, ou poderes, que vão se estabelecer no planeta Terra, desde os seus dias até o fim dos tempos, ou seja, na volta de Jesus Cristo. Então, a terra, Daniel, será dominada por 4 poderes que têm um domínio mundial sobre a terra. E cada um desses animais representa um desses poderes que vão dominar a terra. Eu pergunto, não era isso exatamente que nós vimos lá na estátua, né? A estátua ela tinha 4 metais diferentes, né? A cabeça da estátua era do que, irmãos? Ouro. E o peito, do que era? Prata. E o ventre? Bronze. As pernas do que? Ferro. E os pés do que eram? Ferro e barro. Então aqui há uma analogia, uma comparação da estátua com os 4 animais. Só que como eu falei, agora Deus vai nos dar mais informações, deixando claro realmente que cada animal desse se refere ao império que nós mencionamos no estudo anterior, mas com mais detalhes, né? Quando você vai lá para Daniel 2, Daniel chega para o rei e fala, Nabucodonosor, a cabeça de ouro que você viu na estátua, que representam reinos que vão dominar o mundo, ela representa qual reino, Nabucodonosor? O teu reino, Babilônia. A cabeça de ouro, Babilônia. Agora, o leão. Se o ouro é o mais nobre de todos os metais apresentados na estátua, o leão, dentre os animais, ele é o quê? Conhecido como o rei dos animais.
É o mais importante. Ou seja, se a cabeça de ouro representava a Babilônia, o leão representa quem? Babilônia. Babilônia. Vamos ler aqui então agora. Daniel 7:2. O primeiro era como leão. E tinha o que, irmãos? Asas de águia. Enquanto eu olhava, olha que interessante. Foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto de que maneira? Em 2 pés, como o que, irmãos? Como homem, e lhe foi dada uma mente de homem. O que é isso, pastor? Por que foram arrancadas as asas desse leão? E por que um dia ele foi colocado em 2 pés como homem e recebeu uma mente de homem? Queridos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi o primeiro a ter um sonho, não foi Daniel. Lá em Daniel 2, foi o rei que sonhou. E ele viu a estátua, ele ficou perturbado, acordou desesperado, chamou lá os magos, ninguém disse nada para ele, mas Daniel falou: ó rei, a estátua são os reinos, você é a cabeça de ouro, tal. E quando Daniel disse para o rei o que ele tinha sonhado, porque nem lembrar do sonho ele lembrava, e deu o significado, o rei falou assim: nossa, Daniel, eu chamei aqui os sábios do reino, ninguém sabia de nada me explicar, mas você que não é nem Babilônia, você é de Israel, o seu Deus te mostrou a verdade, o seu Deus é o Deus verdadeiro. E ali, irmãos, lá na estátua de Daniel 2, Nabucodonosor, ele se converteu, ele reconheceu a grandeza de Deus, do Deus de Daniel, do nosso Deus. Amém por isso? Só que não durou muito tempo. Ele foi lá, reconheceu tal, mas ele se empolgou, a Bíblia diz. E pouco tempo depois, poucos anos depois, a Bíblia diz que Nabucodonosor falou: sabe de uma coisa? Essa história da estátua ter metais diferentes, que meu império vai acabar, isso não vai ficar assim não. Construa uma estátua para mim, só que agora inteirinha do quê? De ouro. Construa a estátua. E mandou construir, mandou levar lá num lugar e colocou a estátua de ouro, chamou todos os nobres do reino e falou assim: ó, tá vendo essa estátua de ouro? Ela representa que meu império vai ser eterno, nunca vai acabar. Tá vendo os músicos ali? Eles vão tocar uma música, quando eles tocar, todos vocês vão se ajoelhar e adorar essa estátua. Ele deu a ordem, os músicos tocarem, todo mundo ajoelhou, menos 3. Já pensou aquela multidão, só 3 em pezinho ali? Que contraste. Aí um dedo duro chegou para o rei e falou: ó, rei, tem 3 que não ajoelharam lá. É mesmo? Quem é? Ah, aqueles amigos de Daniel lá, ó. Manda chamar eles aqui para mim. E Nabucodonosor mandou chamar e falou: ó, vocês não ajoelharam, vocês não ouviram o que eu falei? Eu gosto de vocês, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar de novo a música e quando tocar, se ajoelhem e adorem essa estátua. E um deles falou assim: rei, é o seguinte, você já conhece a gente, rei. Você sabe que você pode mandar tocar quantas vezes você quiser, mas nós jamais iremos nos ajoelhar, porque nós só nos ajoelhamos diante de quem? Do nosso Deus. E o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha que está aí na frente, porque quem não ajoelhar vai para a fornalha. Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser também, pode jogar da mesma maneira que não vai acontecer. E Nabucodonosor ficou furioso, mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha, jogou os 3 amigos de Daniel lá dentro, ficou olhando para ver se eles iam morrer, mas ao invés de morrer, eles começaram a caminhar dentro da fornalha, né? Tá assobiando para lá e para cá, e daqui a pouco ele viu que eles não se queimavam, e ele viu que apareceu um quarto lá no meio deles, que tinha semelhança do filho dos deuses. E ele falou: meu, o que está acontecendo? E pediu que tirassem os 3 amigos de Daniel. Eles saíram, não tinha queimado nenhum fio de cabelo dele, só as cordas que o prendiam. E mais uma vez ele reconheceu agora que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ele se converte novamente. Mas o tempo passa e ele se corrompe de novo. E agora então Deus fala assim: puxa vida, Nabucodonosor, você não tem jeito, né? Você não tem jeito. Então tá, Nabucodonosor, Daniel vai lá e fala para Nabucodonosor que ele tem que parar com isso. Se ele não parar, vai ter uma consequência terrível na vida dele. E lá em Daniel 4, se você ler a história depois, ele fala: se ele não parar, eu vou fazer com que ele fique como um animal, perca a razão, a consciência, ele vai andar de 4, as unhas vão crescer, os pelos vão crescer, ele vai comer como um bicho. E isso vai durar 7 anos. E Deus falou isso. E Nabucodonosor falou: nossa, Daniel, ainda bem que você me avisou, puxa, que bom, eu vou me cuidar para não me empolgar mais. Mas o que aconteceu? Passou um pouquinho de tempo, um dia ele está andando lá, olha para o reino de Babilônia, talvez ele olhou para o jardim suspenso de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e falou assim: que reino maravilhoso que eu construí, eu sou o cara e tal.
A Bíblia diz que naquele exato momento, ele já caiu de 4 e se tornou como um animal. E por 7 anos, ele ficou como um animal, comendo a erva do campo e tal. Mas, nós lemos ali agora há pouco, né, que, olha lá que interessante, né, foram arrancadas as asas, ele perdeu aquele domínio, né, mas foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada novamente o quê? Uma mente de homem. E foi isso que aconteceu. Lá em Daniel 4:25, diz que ele ficou 7 anos como um bicho, literalmente, mas no final dos 7 anos, Deus deu mais uma oportunidade para ele. E a Bíblia diz que outra vez ele se converteu e não fala mais que ele voltou a se apostatar, né? Eu tenho esperança de encontrar Nabucodonosor no céu, né? Porque alguém que teve tanto privilégio como ele, eu espero que ele esteja lá. Então, queridos, o leão representava o Império de Babilônia, que dominou o mundo do ano 606 até o ano 539 antes de Cristo. Só lembrando que os anos antes de Cristo eles vão diminuindo, agora eles vão aumentando. Antes iam diminuindo, tá? Destacando outra coisa que eu falei. A profecia, Deus mostrou para Daniel o que ia acontecer com o mundo desde os dias de Daniel até os nossos dias, o fim dos tempos, tá bom? E o primeiro período era esse. Continuando agora então, vamos para Daniel capítulo 7, verso 5. E o texto diz assim: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta, devora muita carne. Então agora, assim como na estátua que Deus fala assim, ó, Daniel, fala para Nabucodonosor que ele é cabeça de ouro, mas que depois dele o peito de prata, quer dizer o seguinte, que vai levantar um outro reino, menor do que o dele, mais fraco do que o dele, mas o Império Babilônico vai ser dominado, não vai durar para sempre. E agora então nós sabemos que esse império, e você vai na história e confirma isso, né? Depois de Babilônia, os medo-persas dominam o mundo. E aqui vem um detalhe muito interessante, porque nós lemos aqui que o urso ele era mais alto de um lado do que do outro. Vocês perceberam? Ele era manco, vamos dizer assim. Por que isso, pastor? Por que o urso era mais alto de um lado do que do outro? Porque agora não é um império que domina o mundo, mas 2 impérios, os medos e os persas. E os persas eram muito maiores e mais poderosos do que os medos. 2 nações, uma mais poderosa do que a outra. Pastor, e aquelas 3 costelas ali, o que significa isso? As 3 costelas, os estudiosos acreditam que foram as maiores conquistas dos medo-persas para poderem conquistar o reino do Império de Babilônia. Certo? Então agora o Império Medo-Persa domina o mundo do ano 538 até o ano 331 a.C. Vai se aproximando mais um pouquinho de nós. Continuando o texto agora, ele fala: depois disso continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças. E foi-lhe dado o que, irmãos? O domínio. Se você vai na história, depois de Babilônia vem a Medo-Pérsia, mas depois da Medo-Pérsia, que império dominou o mundo? Os gregos, o Império Macedônio. Então, na estátua é representado pelo ventre, mas ela não tem detalhe nenhum sobre esse império. Só falar, esse é um outro império que vai dominar o mundo. Mas agora, tem mais riqueza de detalhes aqui agora. Então agora esse império é representado por um leopardo com quantas cabeças? 4 cabeças. O que mais que ele tinha? Asas de águia. E aí, pastor, o que tem a ver isso? Queridos, o Império Grego, né, quando você vai estudar como eles dominaram o mundo, o fato de ser um leopardo, que simboliza esse animal, o leopardo, quer dizer, é o animal mais veloz que existe. Ele ultrapassa 100 km por hora. Além dele ser veloz por natureza, ele tinha asas de águia, que denotam o quê? Por que essa velocidade desse animal? Eles demonstram que esse império que dominaria o mundo, ele o faria de forma muito rápida. E quando você vai estudar a história de Alexandre o Grande, né, filho de Felipe II, rei dos Macedônios, a história diz que no ano 336 a.C., morre o pai de Alexandre. Alexandre assume o trono dos gregos aos 19 anos, e em menos de 14 anos, aí estão as batalhas que ele travou, em menos de 14 anos, Alexandre o Grande conquista o mundo inteiro então conhecido.
E naquela época, você conquistar o mundo inteiro, ainda que não é como nós conhecemos hoje, né? América do Sul e tudo mais, mas só o que existia naquela época já era um território muito grande para ser conquistado. E os meios de transporte eram muito vagarosos. Imagina um exército com milhões de soldados, com armamentos, com toda a infraestrutura, sendo transportado a pé, cavalo ou barco à vela. Então, esse animal, o leopardo e as asas, representam a velocidade com que o Império Grego dominaria o mundo. É interessante que Alexandre o Grande, a Bíblia diz, que ele aos 33 anos, ele conquistou tudo que tinha na época. Ele disse uma frase: já não há mais o que ser conquistado. E diz a história que de tédio, né, ele morre. Alguns falam que foi de febre tifoide, outros falam que ele tomou uma taça de vinho para cada ano da sua vida. Mas o que é interessante é que ele morre aos 33 anos. Pastor, e as 4 cabeças do leopardo? Por quê? Porque quando Alexandre o Grande morre, ele não tinha um filho. Na verdade, sua esposa estava grávida. Mas, diante da morte de Alexandre, né, quem é que assume o governo do Império grego? Eu assisti um filme uma vez chamado Alexandre o Grande, que tem um monte de asneira no meio, mas eu gosto de filmes históricos. Eu estou assistindo aquele filme lá, tal, totalmente secular, quando de repente eu vejo a profecia bíblica se cumprir ao pé da letra, descrita por um filme secular. Por quê? Porque quem é que domina o Império Grego quando morre Alexandre o Grande? Seus 4 generais. E esse filme mostra isso. Qual é o nome deles, pastor? Está aí, ó. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A história diz que Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Seleuco, por outro lado, ele ficou com uma parte da Ásia Menor, norte da Síria, Mesopotâmia e o Oriente. Ptolomeu, a história diz que ele ficou com o Egito, Palestina e parte da Síria. E por último, Lisímaco, ele ficou com a Trácia e uma grande parte da Ásia Menor. Olha que coisa incrível, gente. As 4 cabeças, os 4 generais de Alexandre, que ficariam em seu lugar. E o Império Grego domina o mundo, depois da Medopérsia, do ano 331 até o ano 168 a.C. Você fala assim: nossa, pastor, mas já está no 3º animal e está muito longe, está mais de 2.000 e quase 200 anos da gente. Que história que é essa que vai até o fim da história? Calma que a gente vai chegar lá. E agora então veio o último animal, que Daniel não encontrou na zoologia nenhum similar para poder descrever. Então ele chama esse animal de terrível e espantoso. E esse animal, assim como as pernas de ferro representavam o Império Romano, esse animal terrível e espantoso, ele também representa o Império Romano. Vamos ler de novo o texto aqui, ó. E ele diz assim aqui agora em Daniel 7, verso 7. Depois eu continuava olhando nas visões da noite, eis o 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés do que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha o quê? 10 chifres. Queridos, esse 4º animal é o animal que realmente tirou o sono de Daniel, que deixou Daniel preocupado, e que também deveria nos deixar. Por quê? Porque ele vai ter a ver diretamente com a gente. Como assim, pastor? O Império Romano representa o 4º animal. A história diz que no ano 168 a.C., aconteceu uma batalha chamada Batalha de Pídina, onde os romanos derrotaram os gregos. E uma das coisas que eu acho bem legal é que diz que um dos motivos que ajudou o exército romano a derrotar o exército grego, é que eles começaram a usar espadas pequenas que facilitavam o manuseio. É uma curiosidade, né? Mas ali em 168, então, Roma conquista o mundo, então conhecido na época. E o Império Romano unificado, ele se estende do ano 168 a.C. até o ano 350 depois de Cristo. Nossa, pastor, mas falta 1.700 anos para chegar até nós. Se esse é o último império, então e esses 1.700 anos? O que é isso? Calma, vamos para o finalzinho da profecia. Então tive o desejo, disse Daniel, de conhecer a verdade a respeito de quem, irmãos? Do 4º animal, que era diferente dos outros. Terrível, que os dentes de ferro devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E olha o que ele fala no verso 20. E também a respeito do quê? Dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3.
daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E continua dizendo: os 10 chifres correspondem, isso é bem importante, irmãos, correspondem a 10 o quê? Reis, que se levantarão de onde? Daquele mesmo reino. Ó Daniel, o quarto animal será um reino diferente dos outros. Por que a diferença? Já já eu falo. Os 10 chifres daquele animal significa o seguinte: daquele reino, ou seja, do Império Romano, vão surgir 10 reis. E esses 10 reis, que equivalem aos pés da estátua, eles vão causar a divisão e, por fim, a queda do Império Romano. Então, pela profecia bíblica, o poderoso Império Romano seria dividido. E foi isso que aconteceu. O Império Romano unificado, de 168 a.C. até 350. Mas a partir de 351, 10 tribos bárbaras que existiam na época, germânicas, não aceitavam mais a autoridade do Império Romano. E começaram a questionar, e começaram a atacar o Império Romano, as 10 tribos bárbaras. E ali então, essas 10 tribos bárbaras causaram a queda do Império Romano. E a data determinante para isso, final, é o ano de 476. No ano de 476 acontece de forma definitiva a queda do Império Romano. Não havia mais um império mundial. O Império Romano foi dividido. Só que você fala: pastor, mas 476 está muito longe de nós ainda. E aí, o que acontece, pastor? Como é que vai chegar em 2023? Calma que tem um finalzinho. Olha lá, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará o que, irmãos? Outro. O qual será o que? Diferente dos primeiros. E fará o que mais? Abaterá a 3 reis. Irmãos, a Bíblia diz que desse último animal que tinha 10 chifres, né? Esse animal aqui, o Império Romano, que você tem estudado por aí, visto nos filmes e tudo mais. Império Romano dominou o mundo do ano 168 a.C. até 350 depois de Cristo, unificado. Só que na profecia ele diz que esses 10 chifres da cabeça desse animal significavam que surgiria dentro do próprio Império Romano 10 reis que causariam a queda do Império Romano. E nós sabemos quais são: ostrogodos, visigodos, alamanos, né? Os anglo-saxões, que naquela época tinham nomes estranhos, né? Mas hoje são a Alemanha, a Inglaterra, Portugal, a Itália, causaram a queda do Império Romano. Só que ele fala assim: depois que acontecer a queda do Império Romano, depois desses 10 chifres, ou seja, depois de 476, vai surgir um outro chifre pequeno. E chifre na profecia significa também reis, reinos, poder. Vai surgir agora um outro chifrezinho pequeno depois desses 10. Agora, para que ele se estabeleça, para que ele se institua de forma definitiva, 3 dos 10 vão ter que ser arrancados da cabeça dele, vão cair. E esse chifre pequeno será diferente de todos os outros. Por quê? Então a grande questão é: quem é esse chifre pequeno? Quem é essa ponta pequena? Quando ele surge, o que ele faria? E agora a gente vai só dar uma palhinha aqui para você ficar com a expectativa para a próxima semana. Daniel 7:24 fala assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então a primeira informação dessa ponta pequena é que ele surge depois dos 10 chifres e destrói 3 chifres, que a gente já falou. Agora, outra pergunta: qual a grande diferença entre os 10 chifres e o chifre pequeno? Qual a diferença entre esses poderes? Até agora, irmãos, todos os poderes que nós apresentamos aqui têm caráter apenas político. Só político. Domínios civis, políticos e tudo mais. Só que o chifre pequeno não. Aqui tem uma diferença. Olhem só, Daniel 7, 20 e 21.
E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com o quê? Insolência. E parecia mais robusto do que os seus companheiros anteriores, né? Eu olhava e eis que esse chifre, olha só, irmãos. Eu olhava e eis que esse chifre, esse poder, né? Fazia o que agora? Olha, guerra contra os santos. E infelizmente prevalecia contra eles. E continua dizendo, desse poder, proferirá palavras contra quem? Contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E esse poder que surgiria depois de 476, ele também iria mudar os tempos e o que mais a Bíblia diz? A lei de Deus. Diz a Bíblia, os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Metade de um tempo. Pastor, qual a grande diferença desse poder que surge aí depois de 476 em relação a todos que existiram até agora? Os anteriores, como eu falei, só caráter político, de nação dominando o mundo. Mas esse chifre pequeno que surge agora, ele não apenas teria uma autoridade política, mas também religiosa. Religiosa. Então, quem seria esse poder político e religioso? Veja bem, é só você começar a pensar agora, né? Bom, os outros você viu, a Bíblia praticamente fala quase todos, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, aí tem a divisão, a queda do Império Romano. Depois desses poderes surgiria, a Bíblia diz, na história desse mundo, um poder mundial, que iria mandar no mundo totalmente. Esse poder mundial, ele não teria mais caráter apenas agora político, mas também religioso. A Bíblia diz que esse poder iria proferir palavras contra o Altíssimo, ele ia zombar de Deus, esse poder político e religioso, com domínio mundial. A Bíblia diz que ele iria perseguir os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? São aqueles que obedeceram a Deus, os seus mandamentos, o povo de Deus. Então eu quero que comece a pensar, bom, que poder é esse que surge depois de 476? Que tem domínio mundial, que perseguiu os santos, o povo de Deus, né? Que mudou, que teve a ousadia de mudar os 10 mandamentos. Mas será que tem um poder que fez isso, pastor? Algum poder religioso mundial teve a coragem de mudar os 10 mandamentos? Tem, né? Outra coisa, esse poder perseguiria os santos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se nós aplicarmos o que a gente aprendeu aqui hoje, 1 tempo vale o que mesmo? 1 ano, é isso mesmo. 1 ano tem quantos meses? 12. Então 1 ano, 12 meses. 2 tempos, 2 anos. Quantos meses? 24 mais 12. 30. 24 mais 12? 36. Mais metade de um tempo, mais 6. Quanto que dá 36 mais 6? 42 meses. Então a Bíblia diz que esse poder que surge depois de 476, de caráter político e religioso, que tem abrangência mundial, que iria proferir palavras contra o Altíssimo, perseguiria os santos, mudaria a lei de Deus, ele teria um período de atuação nessa terra de 42 meses. Os meses nos tempos bíblicos eram de 30 dias. 42 vezes 30 dá quanto? 1.260. Então a Bíblia diz que esse poder que surge depois de 476, ele atuaria de forma soberana no mundo por 1.260 dias. Mas um dia profético vale quanto? 1 ano. Ou seja, esse poder atuaria por 1.260 anos. E cometeria barbaridades, né? Iria blasfemar contra Deus, perseguir o povo de Deus, mudaria a lei de Deus. Na verdade, eu não vou mostrar aqui hoje, mas a Bíblia dá 13 características dessa ponta pequena, que eu não vou entrar em detalhes hoje. Eu só quero antecipar para você o seguinte: essa ponta pequena que surge na história, depois de que ano mesmo? Vamos lá, tem que gravar isso, irmãos. Depois de 476. Queria atuar por 1.260 anos, de forma soberana no mundo, né? Um poder político e religioso. Será que teve isso? Vou pesquisar na história para ver se tem, né? Então, a Bíblia diz que esse poder, essa ponta pequena, é conhecido na Bíblia por vários nomes diferentes. E que esse poder, na verdade, ele é o anticristo. Só que ele tem vários nomes, né? Um deles é a ponta pequena de Daniel. Você sabia que Daniel e Apocalipse
praticamente tratam do mesmo assunto com detalhes diferentes, né? Então, esse poder que é o anticristo, ele é a ponta pequena, ele é a besta do Apocalipse 13, ele é o 666, ele é aquela besta onde a mulher está assentada, e Paulo o chama de o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, esse poder que surge depois de 476 e faz tudo o que nós falamos aqui, ele é aquilo que a Bíblia chama de o anticristo, aquele que seria contra Cristo e tudo aquilo que Deus ama nessa terra, o seu povo, as suas verdades, etc. Então a pergunta é, vocês querem saber quem é a ponta pequena? Vocês querem saber? Sim ou não? Então vão ter que fazer igual o Daniel, esperar um pouco, que é só semana que vem, porque hoje eu não vou falar. Apesar que eu tenho certeza que muitos aqui, que têm um mínimo conhecimento da história, sabem do que a Bíblia está falando. Agora, o importante para o estudo de hoje é, e depois desse chifre pequeno, o que acontece? Né? Porque é depois de 476, não quer dizer que é 476 que começa o período de atuação, tá? Mas depois de 476, ele atuaria por 1260 anos. Aí chega bem pertinho de nós, né? Faria um monte de barbaridades, mas e depois desse poder, o que acontece segundo a Bíblia? E eu finalizo lendo esse texto, que é Daniel capítulo 7, verso 26 e 27, e Daniel disse assim, mas depois desse poder, se assentará o que, irmãos? O tribunal, para lhe tirar o que? O domínio, e para o destruir, e o consumir até o fim. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo do céu, serão todos dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será o que agora? Um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? A Bíblia diz então que esse poder, que dominará por 1260 anos, cometerá atrocidades aqui na terra, perseguirá o povo de Deus, e tantas coisas que nós vimos, ele vai chegar um momento que ele vai ser julgado por um tribunal celestial. E ele vai ser condenado, destruído. E agora Deus então irá estabelecer o seu reino eterno, ou seja, esse texto aí, ele está falando agora que depois desse poder acontecerá a segunda vinda de Jesus. Preciso do meu fundo musical aí. A segunda vinda de Jesus. Aonde ele virá com todos os anjos, com poder e majestade. Iríamos passar por tempos difíceis? Iríamos, estamos passando ainda. Mas a Bíblia diz que esse período ele tem os dias contados. E eu louvo a Deus porque o final da profecia, mais uma vez, apresenta Cristo voltando com todos os seus anjos, com poder e majestade, para entregar o reino agora para quem? Para os santos, para aquele povo fiel a Deus, à Bíblia, aos seus mandamentos, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. E queridos, esse dia está muito próximo de acontecer. A segunda vinda de Cristo, ela está aí às portas. Tem uma música linda de um cantor chamado Nadson Portugal que diz assim: posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Mas eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Se você reparar, toda profecia que a gente faz, ela termina com a segunda vinda de Cristo. Ela termina com uma boa notícia. Amém por isso? Mas a pergunta que eu faço para você, eu quero convidar as pessoas que vão cantar, que já entrem agora. A pergunta que eu faço para você, assim, de forma sincera é: você quer mesmo ver Cristo voltar? A segunda vinda de Jesus é algo importante para você de verdade? Ou você fala só da boca para fora? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque muitas pessoas que dizem que creem na volta de Jesus, que querem encontrar Jesus quando Ele voltar, essas pessoas não tomam uma decisão ao lado de Cristo. Elas conhecem a verdade, aprendem o que é certo, o que é errado, mas elas não tomam a decisão de se posicionar ao lado da verdade, que é o próprio Cristo. Se você realmente deseja que Cristo volte, estabeleça um reino eterno, nós aprendemos aqui semana passada, né? Maravilhoso. Se isso for verdade, querido, se você soubesse, honestamente, se você tivesse certeza, amanhã Jesus volta, o que te impediria de tomar uma decisão hoje? De aceitá-lo como seu salvador pessoal, de ser batizado naquele tanque, que é a sua maneira pública de declarar a sua entrega a Jesus? E aí vem aquela pergunta que eu gosto de fazer: quanto você realmente crê naquilo que você diz acreditar? Nós vamos ouvir uma música agora que retrata essa pergunta. Quer mesmo você ver Cristo voltar?
E se você de forma sincera quiser dizer nessa noite: Senhor Deus, eu quero. E mais do que querer vê-lo voltar, eu quero estar preparado para o seu grande dia. Eu quero hoje, mais uma vez, entregar a minha vida nas tuas mãos, aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, e pedir que o Senhor me ajude a estar preparado para a tua volta a esse mundo. Se essa for a tua decisão durante a música, fique em pé onde você estiver. Eu quero orar por você e colocar a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus. Amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Essa é a grande pergunta de hoje. É real o teu desejo de vê-lo voltar? Quer você realmente que Cristo volte e estabeleça um reino diferente desse que nós somos acostumados? Será que você quer mesmo? Será que você está preparado para viver sem o fla-flu de domingo? Com as brigas e mortes que tem lá? Será que você está preparado para não ter as vaidades que esse mundo oferece, os bens materiais? Viver uma vida eterna com Cristo em um lugar diferente, aonde os valores, os princípios serão aquilo que realmente vão se sobressair, aonde a sua felicidade se dará porque outra pessoa irá se preocupar com você e não você mesmo, e o contrário é verdadeiro. A nossa meta, o nosso objetivo será tornar outras pessoas felizes, aonde o amor, o perdão, a bondade, tudo aquilo que é puro, perfeito, terá valor.
Quer mesmo você ver Cristo voltar? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. E eu quero orar para que Deus nos abençoe e realmente nos ajude a entender bem esse assunto. E nos dê um coração voltado para essas questões espirituais. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, mais uma vez hoje, entendemos que a história desse mundo, baseado no que as profecias declaram, está chegando ao seu final. Muito em breve, o Senhor irá estabelecer esse tribunal, aonde o mal será julgado, condenado e destruído para sempre, e aonde o Teu povo receberá o prêmio, a coroa da vida eterna. Eterno Deus, nos ajude a estarmos entre os salvos, aqueles que quando Tu voltares e ouvirem o som das trombetas, olharão para o céu, levantarão as mãos e dirão: esse é o Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. Eterno Deus, não permita que nada nesse mundo nos afaste dos Teus caminhos. Não permita que nenhum pecado acariciado por nós nos impeça de ter a eternidade. Quero colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, de maneira especial dos nossos amigos, que estão se deparando com essas verdades maravilhosas e extraordinárias. Que o Senhor possa, através do verdadeiro Espírito Santo, deixar cada vez mais claro tudo aquilo que eles têm aprendido aqui nessas noites. E que eles possam ser libertos pelo conhecimento da verdade. Eterno Deus, obrigado pela Sua presença nesse culto. Nos dê uma semana feliz agora e abençoada. É o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Rapidamente, terminando, só lembrando o tema da semana que vem. Está aqui. Semana que vem, então... Opa! Devolve para mim a imagem, por gentileza. Do telão. Semana que vem, queridos, o tema... A besta do Apocalipse 13. Nós vamos falar com clareza realmente que poder é esse. Vamos dar nome e sobrenome, biblicamente falando. Ore bastante e venha preparado para esse encontro. E como nós falamos, vamos terminar hoje um momento bem gostoso.